Olá, povo católico, vamos para a segunda parte do trecho Os Inimigos da Igreja, a franco-maçonaria ou apenas maçonaria, cujo livro de consulta que nós estamos fazendo aqui é o livro A Religião Demonstrada, do Padre Hilary. Foi traduzido de um blog espanhol para o blog aqui no Brasil com o mesmo nome, Roma de Sempre. Vamos dar sequência aqui de onde paramos no primeiro item, e nessa segunda parte vamos falar sobre os estragos da maçonaria. Letra A. Vamos dividir aqui em momentos A, B C e D. Letra A. Ela é uma inimiga da Igreja Católica. Tem como objetivo a destruição do catolicismo e de todas as ideias e de toda a ideia religiosa, usando a mais pérfida das perseguições, a perseguição legal. Vamos ficar atentos sobre isso. O que é a perseguição legal? Passar a colocar leis contrárias aos ensinamentos da Igreja e de Deus Nosso Senhor. Isso é demonstrado. Esse livro, esse livro é de um padre francês, né? Então ele dá muito exemplo do que aconteceu lá na França, mas nesse momento é exatamente essas leis, esses estados de aberrações, e a gente vê que está no mundo inteiro através dessas instituições cosmopolitas, né? Tipo ONU, etc. Demonstrada por leis aprovadas na França e em outros estados, que foram preparadas nas lojas e imposta, nada de forma democrática, né? Impostas aos países pelos maçons que se gloriam nele. Olha para as leis antinaturais de hoje e diga-se o que este padre nesse livro disse há 100 anos não é verdade. Olha as instituições que promovem todos os estados. A quem essas instituições obedecem? Basta observar as leis que acontecem pelo mundo todo. Então é porque tem alguém que está por trás, como uma espécie de maestro, né? Comandando toda a sinfonia. Aqui em esses países que a gente vê essas leis antinaturais e contra a Igreja. Tais foram as resoluções tomadas em um evento realizado em 11 de junho de 1879. É preciso descristianizar a França por todos os meios possíveis, mas sobretudo estrangulando o catolicismo pouco a pouco, todos os anos, com novas leis contra o clero até o fechamento das igrejas. Olha só, se isso não é uma realidade universal hoje. Para enganar os homens de bem, a maçonaria esconde seus propósitos sob as palavras bombásticas de secularização, laicização, e dá a liberdade de consciência como pretexto para suas leis. Observe que no mundo inteiro as coisas funcionam exatamente do mesmo jeito. As leis são contrárias à lei natural, são contrárias a Deus, são contrárias a nosso Senhor Jesus Cristo, são contrárias à Igreja Católica. E quem se opõe a essas leis são taxados ali de todo tipo de nome, né? Todo tipo de rótulos. Preconceituoso, discriminação. Ou seja, se as leis são contrárias à lei de Deus, obviamente as pessoas que querem seguir a Jesus Cristo e os ensinamentos da Igreja vão ser criminosas. Simples assim. Leis contrárias a Deus, leis contrárias a nosso Senhor Jesus Cristo, leis contrárias à Igreja, ora, os cristãos vão ser criminosos. Se as leis são diz uma coisa que é totalmente contrária ao cristianismo, o cristianismo vai ser perseguido, obviamente. Qualquer um pode ver. Quem for contra essas leis anticristãs, lógico, os cristãos vão ser criminosos, porque quem é contra a lei é criminoso.
Primeiro, já vimos que o Estado deve ser cristão na outra postagem. Reconhecer Jesus Cristo como Rei, a Igreja como Mãe e o Evangelho como Estado de Direito. A maçonaria quer que o Estado seja ateu e completamente hostil à Igreja. Tem secularizado, laicizado os poderes públicos em muitas nações, proclamando o ateísmo oficial com a supressão da lei dominical, da lei do Senhor, as orações públicas e até procissões. Todo ato público de religião é considerado por ela um crime, o que o torna indigno dos favores do Estado. Sempre é bom lembrar da Europa, né? Toda manifestação de fé católica é considerada inoportuna. E as desculpas que ele usa, desculpe o termo, são desculpas bastante descaradas. Para não ofender quem é de outra religião, para não ofender a minoria muçulmana, para não ofender os ateus. Ou seja, a prática da fé católica vai se tornando crime. E as desculpas são essas idiotices, essas bobajadas, essas bobalhagens que as pessoas vão seguindo também. Inclusive, não tem nenhum tipo de combate por parte do clero. O clero é conivente com todo esse tipo de crime. Ou conivente por serem maçons infiltrados na igreja, ou conivente por não pregarem a verdade e não combater o bom combate. É a cumplicidade pela omissão, aos quais eles vão pagar tanto quanto os que estão infiltrados para destruir a igreja por dentro. Onde paramos aqui, né? A maçonaria que é o Estado o ateu. Todo ato público de religião é um crime, pois sim. Segundo, a escola deve ser cristã e ensinar a religião às crianças sob a supervisão da igreja. A maçonaria seculariza, e as escolas hoje no mundo inteiro já estão secularizadas, para torná-las seminários do livre pensamento. Chega de orações, chega de catecismo, chega de professores religiosos, chega de crucifixo. O ensino católico privado é combatido, quando não supresso, suprimido, onde quer que prevaleça. Tentam encurralar a religião para dentro apenas das casas das pessoas e não mais como um reconhecimento público. O exército na Espanha, na Inglaterra, na América, os Estados Unidos, assiste aos cultos públicos divinos em formação todos os domingos. Isso é um livro que, vamos dizer, era antes do ano, foi escrito antes do ano de 1900. A maçonaria na França proíbe o exército de entrar formando nas igrejas e suprime os capelães militares. E olha que isso antes dos anos de 1900. A legislação que regula a família deve estar de acordo com o Evangelho. A maçonaria ela descristianiza a família com a lei do casamento civil e do divórcio. E isso naquela época. Hoje já estão querendo reconhecer casamento de homem com bicho, já reconhece homem com homem, mulher com mulher. Ou seja, é a sacralização do pecado, é a lei que tem o pecado como referência, né? E lógico, todas as sociedades tendo o pecado como fonte de legislação, é uma sociedade que vai ser anticristã e vai se cumprir o que está no Apocalipse, o aparecimento do anticristo. A igreja deve intervir nas grandes circunstâncias da vida, nascimento, morte e funerais. A maçonaria ela seculariza todos esses atos. Daí nascimento sem batismo, multiplicação de festas seculares, morte sem padre, enterros civis. Não existe mais o interesse dos hospitais na hora da morte do doente em chamar um padre para extrema-unção. As pessoas agora, pelas leis do Estado, se casa 1, 2, 3 mil vezes. Não existe mais a assistência do padre aos doentes para fazer quem sabe a última confissão ou até a extrema-unção. Tudo foi banido da sociedade. E como sempre,
A igreja sempre calada, o clero da igreja sempre pelo seu silêncio deixando tudo isso acontecer. Até os nossos dias, o cuidado de exercer a caridade pública foi deixado para a igreja. Foi a igreja que fundou os hospícios. Lógico que isso você não vai aprender na universidade. Lógico. Até, aliás, você não aprende nem que se existe universidade é por causa da igreja. Foi a igreja a grande fundadora dessas instituições, mas que foram tomadas por esses movimentos coordenados secretamente na maçonaria e expandido pelo mundo afora sobre os títulos de Iluminismo, Renascimento, Revolução Francesa, Comunismo, Humanismo, e levando a sociedade ali ao caos. A caridade pública sempre foi deixada para a igreja, tanto que, como eu disse, foi ela que fundou as universidades. Sem a igreja não existiria desenvolvimento científico. Fundou os hospícios, asilos para órfãos, tudo foi a igreja. A maçonaria expulsa das comissões administrativas e as freiras dos estabelecimentos de caridade. Os pobres, os doentes, os administradores pedem irmãs em todos os lugares. A seita se opõe inexoravelmente a essas exigências. Antes de deixar um rastro de religião naquelas casas, prefere que elas afundem. A intenção é a destruição, é a bestialização do ser humano, né? Sem nenhum tipo, é apagar todo tipo de memória religiosa que criou a sociedade, né? A sociedade, principalmente ocidental, ela foi fundada pela igreja sobre as ruínas do Império Romano. Tudo que a igreja fazia como obra de caridade foi convencido agora que é papel do Estado. E aí automaticamente já vai fundando, já vai plantando na cabeça das pessoas a sementinha de que o Estado é o provedor das necessidades sociais. Já vai abrindo o caminho para as ideias comunistas do Estado totalitário. A igreja tem o direito de estabelecer ordens religiosas para atingir mais facilmente seu objetivo. A maçonaria, atropelando os direitos da igreja, trava uma guerra impiedosa contra as ordens religiosas. Em 1880, na França, ela expulsou 10 mil religiosos de suas casas, fechou suas capelas, forçou-os ao serviço militar, negou-lhes o direito de ensinar e os assediou com impostos injustos. Mais tarde chegou a mais iníqua expulsão total. A expulsão dos jesuítas de toda a América deve-se a eles. Oitavo, a igreja, uma sociedade independente, tem o direito de governar a si mesma. Quando a maçonaria consegue influenciar efetivamente o governo, ela abusa da concordata, torna difícil para o Papa eleger bispo, para os bispos elegerem padres, suprime a liberdade dos concílios, rouba o sustento dos padres, persegue-os sem motivo nos tribunais e tenta acabar com o sacerdócio, enviando os seminaristas para o quartel. Nono, a igreja tem o direito de possuir bens temporais necessários à sua subsistência e os seus bens são sagrados porque pertencem no fundo a Jesus Cristo. É o único que tem o direito de gerenciá-lo. Privá-la deles é roubo e sacrilégio. Essas instituições secretas, essas sociedades secretas, sempre que lhe é dada, põe a mão na administração dos bens da igreja e trabalha para confiscá-los sem reparar em injustiças ou infâmias. Essas instituições secretas pretendem alcançar nas nações católicas a destruição completa das ordens religiosas, a supressão do orçamento para o culto, o fechamento das igrejas com leis opressivas para a interdição do culto. Em uma palavra, a repressão da igreja pelo Estado. Tudo isso está diante de nossos olhos. É um livro chamado A Religião Demonstrada, do padre Hilary, falando das coisas antes do ano de 1900.
Hoje vemos tudo isso espalhado pelo mundo inteiro. Todo esse tumor, todo esse câncer pelo mundo inteiro. Vamos continuar aqui, né? Com isso, o programa do americano Albert Pike, chefe supremo da maçonaria, se concretiza. O plano dele é a descristianização do país pelo livre pensamento. Inclusive, essa doutrina maçônica de livre pensamento é defendida normalmente dentro da igreja. Ou seja, o que é que está por trás do livre pensamento? Não existe verdade. Ora, se não existe verdade, todo mundo, cada um é livre para pensar o que quer. Ora, se cada um é livre para pensar o que quer, cada um tem a sua verdade. E é uma sociedade o que? Caótica que vai nascer disso. Se cada um tem direito de pensar o que quer, é o caos do pensamento. Aonde está a verdade? A verdade, o que é a verdade? A verdade é algo que as pessoas conhecem por estar fora dela. Quando passa um gato ali numa multidão, todo mundo reconhece que aquele animal é um gato. O livre pensamento acaba com a verdade objetiva e gera um caos na sociedade. Porque na verdade a nossa inteligência ela entra em colapso. Ora, se a verdade ela é o objeto, é o alimento da nossa inteligência, se você suprime a verdade pelo livre pensamento, você está dizendo o quê? Que você está gerando o caos. Interessante é que essas pessoas que defendem o livre pensamento, elas não percebem já que elas estão em um estado de desintelectualização. Quem defendeu o livre pensamento, e automaticamente essas mesmas pessoas que defendem o livre pensamento defendem a ciência. O que é ciência? Ciência é o conhecimento. Conhecimento de quê? Da verdade. As pessoas defendem simultaneamente a ciência e defendem simultaneamente a liberdade de pensamento, coisas que se anulam mutuamente. Ora, se cada um tem o direito de ser livre para pensar o que quiser, para que a verdade? Para que conhecer a verdade? Se não precisa conhecer a verdade, para que ciência? É um caos total. E as pessoas que já perderam a noção da realidade, as pessoas que já não têm mais integridade intelectual, não percebem a loucura que está. E de fato vai ser uma sociedade dominada por loucos. Se você chegar no hospício, o que faz aquelas pessoas serem loucas é o quê? Cada um acreditar no que quer e aí jurar de pé junto que aquilo ali, que o pensamento dele é o certo. A negação da verdade é a pessoa ficar desconecta da realidade. E o que é um louco se não uma pessoa desconecta da realidade? Se você chegar em um hospício, eles vão estar fazendo ali afirmações que não tem nada a ver com nada. Mas prossigamos. A infâmia desta guerra é travada pela circunstância de que ela vem, em última instância, fazer suas vítimas os pobres e os pequenos, de quem a Igreja é protetora natural. Quem sofre as consequências da perseguição religiosa nas escolas é talvez o homem rico que tem os meios para educar seu filho onde bem entender? Não. Para ele, de cuja pensão o Estado necessita, ele mantém os capelões nos liceus. E isso antes do ano de 1900, que hoje nem isso mais é possível. É o operário, o camponês obrigado a mandar o filho para as escolas públicas, mesmo quando a educação religiosa que ele exige não é ministrada lá. A expulsão do ensinamento religioso das escolas não veio por meio democrático. Em nenhum lugar do mundo teve multidões de pessoas nas ruas pedindo para não ter aula de religião. Veio de cima para baixo de forma tirânica pelos estados, que por trás dos estados está essas seitas. Hoje em dia, depois que o Estado já dominou tudo, né? Independente se a escola é pública ou privada, de rico ou de pobre, ela tem ali os assuntos obrigatórios que é imposto pelo MEC. E ali é que você está. E ali vai estar contido toda a agenda de
perversão moral da sociedade. E também é necessário fazer com que a obrigação seja algo obrigatório. Antigamente estudava quem quer. Agora não, o Estado convenceu as pessoas a repetirem que é obrigação do Estado. Realmente, o Estado quer dar obrigação. Mas se o pai não matricular o filho na escola, a maioria dos países diz que o pai é um criminoso por não matricular um filho na escola. Existe um interesse dos grupos políticos em manter as crianças na escola. Qual é a intenção de tudo isso? Educá-las? Claro que não. Primeiro, tirar desde cedo a criança da convivência do papai com a mamãe. E desde cedo você inserir a criança sob a tutela desse Estado. Para o papai e para a mamãe é uma coisa boa, né? Vai ficar livre, né? Que educar filho dá trabalho, e a maioria das pessoas que vieram ao mundo hoje, né, parece que veio ao mundo fazer duas coisas: descansar e curtir a vida. Então os filhos dão trabalho. E ninguém quer trabalho. Então vamos empurrar as crianças desde cedo para o colégio. Para o papai e para a mamãe, né, é uma coisa bem conveniente. E para o Estado é bom, porque já está sequestrando desde cedo a criança do ambiente familiar. Ora, e não é isso que quer os estados modernos, subjugados, governados ocultamente por essa seita? Quem sofre com a determinação monstruosa que se chama de secularização dos hospitais, ele é rico, ele não pode chamar seus entes queridos para cuidar dele. Quem sofre com isso é o pobre, obrigado a entrar em um hospital, onde hoje em dia, né, não se tem presença quase mais de ninguém religioso. Quem sofre as perseguições fiscais dirigidas contra as congregações, isso já é falando de uma realidade francesa. Os órgãos, os doentes, os idosos, cuja herança se vai empobrecendo dia a dia, e esses órfãos, esses doentes, esses idosos, por quem serão acolhidos no dia da destruição completa das congregações, exatamente como já está no dia de hoje. São fatos que devem abrir os olhos até dos cegos. Um ódio satânico, o ódio do judeu contra o cristão, ou do burguês egoísta, é necessário para cometer tais crimes. O que supera esse ódio é a estupidez dos cristãos que votam nesse pessoal que defende tudo isso, nesses representantes dessas seitas e seus amigos. E hoje em dia, né, a democracia enganosamente só tem partidos que defendam essas coisas, né? Ou seja, essas forças ocultas convenceu as pessoas que elas escolhem alguém pelo voto, quando na verdade todos os partidos, como o nome diz, é parte de um único organismo, que são eles mesmos. Agora a letra B. Começamos pela letra A, né? Agora vamos à letra B. A maçonaria é destrutiva da família. Lute contra a família em sua base essencial, o matrimônio, que é onde nasce a família. Assim que essa seita chega ao poder em qualquer país, ela tenta abolir o casamento religioso para estabelecer o casamento civil, ou seja, uma substituição. O casamento não é um matrimônio, não é mais um sacramento, é um contrato civil. Esta é a sua primeira etapa. Onde estavam naquela época e onde estão hoje os legisladores católicos, juízes, advogados, políticos? Em suma, aqueles que não faltam à missa aos domingos, aqueles que comungam e confessam sacrilégios. Quem os ensinou a escapar da ira do Senhor? Se tudo isso vem acontecendo é porque a sociedade católica também está permitindo. Eles vendem suas almas por nada, porque mudam a lei de Deus por nada. Só o inferno os espera.
se não cumprirem sua obrigação estatal e se entregarem verdadeiramente a Deus, legislador do universo, como disse o presbítero Félix Sardá Salvani, uma das batalhas contra a maçonaria é opor ao Congresso maçônico o Congresso católico. Mas parece que isso já não existe mais, né? A igreja, quando a gente até vê nesses canais de televisão, nas homilias do padre e dos bispos, parece que estamos vivendo em um paraíso. Nem sequer toca em nada desses assuntos. O casamento civil leva ao divórcio, à destruição da família. A seita considera o matrimônio não como um sacramento, mas como um contrato que depende da vontade do homem. Daí a deplorável lei do divórcio, que causa a perturbação de numerosas famílias. É a sua segunda etapa. Finalmente, despoja os pais de todos os direitos sobre a educação de seus filhos, que são totalmente entregues ao Estado e suas escolas sem Deus. Assim a família fica desmoralizada, distancia cada um de seus membros dos princípios da religião e da virtude. O pai de família, a maçonaria oferece ao chefe da família 1000 oportunidades de sair de casa e viver fora da influência de sua esposa e filhos, que sua esposa e filhos teriam sobre ele. Fora de casa lhe há diversões e prazeres, a tal ponto que ficar em casa seria insuportável para ele. A mãe de família, para as mulheres, aceita também multiplica as oportunidades de se exibir seus corpos, né, coisa que as mulheres gostam muito. Lisonjeia sua vaidade, a faz esperar pela revelação de segredos importantes que lhe promete uma influência que lhe tornará grande na sociedade. Procura, acima de tudo, separar a mulher dos sacramentos e das práticas religiosas que protegeriam suas fraquezas, a mulher de suas fraquezas. A criança, mas o que a seita persegue com maior ferocidade na família é a criança. Quem multiplica os obstáculos colocados à educação cristã. Quem põe nas mãos a preços ridículos ou de graça livros ímpios e gravuras obscenas. Hoje em dia a gente já assiste, a gente liga uma televisão até em um programa dia de domingo, só tem mulher nua as músicas que as crianças ouvem, sempre com mulheres rebolando, com roupa curta, com danças que insinuações práticas sexuais. Nosso Senhor diz que quem escandaliza as crianças deve ter uma pedra amarrada no pescoço e lançada ao mar. E tudo isso vemos hoje nessa nossa sociedade. A obscenidade, e o papai e a mamãe nem sequer mais escolhe o tipo de música que a criança ouve. Às vezes até o próprio pai e a própria mãe ouve também. Músicas onde homens e mulheres dançam agarrados, na maior intimidade, com os órgãos sexuais próximos ou até, desculpe a palavra, se esfregando um no outro. E é isso quando não acontece essas músicas até dentro das igrejas, nas festas de jovens, com músicas carnavalescas, cheias de batucadas. Onde isso tudo vai parar? Quem cerca a criança com 1000 seduções antes ignoradas, quem atropela o respeito devido à criança e que os mesmos pagãos impõem, quem chama e leva a juventude a ouvir lições imundas de impiedade e moral chamada positivista, confiada por famílias a estabelecimentos de ensino público. Então partimos aqui para o final, que é a letra C. As seitas secretas são destrutivas da sociedade, o que toda sociedade precisa para viver. 2 coisas essenciais: religião e autoridade. Não há sociedade sem moral e não há moral sem religião, é um fato comprovado pela experiência. Por isso tanta necessidade de laicizar a sociedade. Uma sociedade sem autoridade seria um encontro de selvagens, e pior, porque os selvagens reconhecem superiores e líderes, né? Esse é o grande problema.
Pois bem, a seita destrói a religião e a moral, nega a existência de Deus, a imortalidade da alma, para só admitir uma moral cívica independente, sem legislador e sem sanção. Também destrói a autoridade porque afirma que o poder está inteiramente nas pessoas livres. É a independência, é a autonomia do ser humano, que dá autoridade a quem quer e a retira quando quer. É a revolução permanente. Por outro lado, a Declaração dos Direitos do Homem confessa que a insurreição é o mais sagrado dos deveres. A seita é, portanto, destrutiva da sociedade. A última evolução dos erros sociais dessa seita é o socialismo e a anarquia. Como já deu para muitos perceberes que tudo isso que a maçonaria promove também deu origem ao socialismo. Os comunistas defendem essas mesmas coisas, um veio do outro, um está literalmente ligado ao outro. É o perigo que o Papa Leão XIII aponta. A revolução e a ruína universal são o mesmo fim que os comunistas e socialistas buscam. A seita dos maçons não tem o direito de pretender ser alheia aos seus empreendimentos porque favorece os seus desígnios e está de pleno acordo com eles quanto ao conjunto de princípios. Na letra D, o autor, como eu falei, o padre Hilary, que é um padre francês, ele coloca a maçonaria inimiga da França e começa falando que desde o Carlos Magno, a França teve a missão providencial de defender a Igreja e o Papa, proteger a fé católica e propagá-la com seus missionários por todo o mundo. Lutar e enfraquecer a França era lutar e enfraquecer a Igreja, daí o ódio da maçonaria com a França. A maçonaria faz a Revolução de 1789 e se gaba disso da pena dos seus escritores. A França só pediu reformas, mas os ocultistas da seita tornaram infrutíferos os generosos esforços de Luís XVI. As reformas pacíficas não lhe convieram. Queriam a desordem, a anarquia, a destruição, a violência contra o catolicismo. A maçonaria vinha preparando o seu trabalho há muito tempo, produzindo o filosofismo. Voltaire, Rousseau, Helvétius, Diderot d'Alembert, todos eram da seita. Os grandes revolucionários Mirabeau, Sieyès, Lafayette, Desmoulins, Danton, Robespierre, Marat, Pétion, Philippe Guaudard pertenciam à seita. Em 1781, ou seja, no século XVIII ainda, a maçonaria tinha 257 lojas na França, das quais 41 estavam em Paris, onde o fogo em que todo o reino deveria queimar foi atiçado. A maçonaria ia aplicar a apostasia nacional, a Declaração dos Direitos do Homem, que virou, hoje é como a gente conhece, a ONU. Ora, então, quem é que está por trás dessas instituições, né? Olha aí as coisas aparecendo e ficando claras. A Declaração dos Direitos do Homem é um extrato do jargão das lojas, cujos erros e hipocrisia ela reproduz. A maioria dos excessos e crimes da Revolução Francesa, como a morte por decapitação de Luís XVI, foram decretadas pelas lojas. É a seita que a França deve todas as suas revoluções e seus infortúnios já há alguns séculos. E agora já está a nível mundial através dessas instituições universais, que quer mandar no mundo inteiro, como a ONU, a Organização Mundial disso, a Organização Mundial daquilo. Os revolucionários, tão profundamente ímpios em 1830, eram dessas seitas, como os da Comuna em 1871. Em 1846, em um convento maçônico realizado em Londres, o Lord Palmerston, chefe supremo da maçonaria, aprovou o seguinte projeto: enfraquecer a França católica a ponto de torná-la completamente impotente. O convento decretou os meios mais adequados para atingir
esse fim. Na época teve a Guerra da Crimeia, e por essa guerra travada em nome da Inglaterra, a França foi separada da Rússia. Com a guerra na Itália, foi isolada da Áustria. A unidade italiana foi criada para destruir os estados papais apoiados pela França, e a Itália se tornou uma nação rival. A unidade alemã foi criada para que a minoria católica fosse esmagada pela maioria protestante. Então a França, cercada por vizinhos invejosos, separada de seus aliados naturais, foi esmagada pela Alemanha. Em poucos meses perdeu 2 províncias, 300 mil homens e bilhões de francos. O plano de Lord Palmerston foi parcialmente realizado. O Papa Leão XIII chegou a desorganizá-la um pouco por meio da Aliança Franco-Russa, em oposição à Tríplice Aliança, obra das seitas. Por dentro, a seita cobre de ruínas o solo da França. Ruína religiosa, que é a mais grave, a mais deplorável de todas, perda de fé e vida sobrenatural em milhões de almas francesas, ruína moral, consequência da crescente irreligião, da ação corruptora das lojas, da sua imprensa a serviço de tudo isso. Olha só, mais uma vez a gente observa que a imprensa está por trás, das leis das seitas nas escolas neutras. A criminalidade se desenvolve de forma sem precedentes. Olha aí, porque tanta lei favorecendo a bandidagem. Das escolas neutras. A infância é educada sem Deus, provê a maior parte desse contingente do exército do vício que ameaça a desordem pública e social. Ruína moral. Consequência da crescente falta de religião. Impostos avassaladores como não se conhece em nenhum outro país. Hoje já se conhece, no mundo inteiro está assim. O Estado roubando quem produz alguma coisa por meio de impostos. Fraudes, corrupções na política e assim por diante. E assim terminamos e ficamos por aqui com a segunda parte desse estudo do padre Hilary no livro A Religião Demonstrada.